Fortes temporais têm provocado um dia de caos e provocaram um dia de caos em cidades no Nordeste nesta sexta-feira. No Recife, para se ter uma ideia, houve alagamentos, deslizamento de terras, deixaram infelizmente 2 pessoas mortas. Vamos ao vivo com informações do tempo com o meu amigo Marco Antônio Mendes, que está aqui. Aliás, acho que é a primeira vez que a gente divide a mesma bancada, o mesmo espaço. Será, né? que a gente não fez nenhum outro prime time assim, num pode feriado, ser, talvez? Não pode lembro, ser, mas pode ser. Você está bem? Boa noite. Tô bem. Esse dia 1º de maio, dia do trabalho, seguimos juntos, né? Seguimos aí, trabalhando, né? Trazendo as informações, anunciando o que vem por aí. Mas, Renan, é importante a gente trazer, né? Situação caótica no Recife, no Grande Recife, cidades do Nordeste também. É um período de chuvas nessa região, fortes temporais que ainda estão sendo previstos para amanhã. No domingo esse tempo começa a melhorar um pouco, mas, Renan, a situação bem complicada, porque quanto mais chuva tem previsto aí, a situação de alagamentos e deslizamentos acaba se intensificando. Gente, o Corpo de Bombeiros informou que até agora, houve uma atualização agora, 4 mortes causadas por essas chuvas. Uma dessas ocorrências foi um soterramento em que uma mãe e um filho foram atingidos e morreram. Outra ocorrência foi um deslizamento de terra, um adulto e um bebê perderam a vida. A capital pernambucana está em estágio de alerta desde o começo da tarde, só que essas chuvas intensas vêm caindo desde ontem. Moradores de várias regiões da Grande Recife ficaram humilhados. Os bombeiros informaram que 340 vítimas foram resgatadas até agora. E além do Recife, chuvas intensas provocaram alagamentos também em Olinda. A prefeitura até ativou um abrigo para poder receber as famílias que precisarem sair das áreas de risco por causa desses alagamentos. Bom, e o presidente Lula afirmou que o governo federal já destinou ajuda às autoridades de Pernambuco. De acordo com o presidente, a Defesa Civil Nacional foi acionada para poder apoiar as cidades atingidas. E ainda, segundo o presidente, a Força Nacional do SUS também foi mobilizada para poder atender a população atingida. Bom, para a gente ter noção do tamanho dessa chuva, algumas cidades registraram volumes excepcionais. Olha só, no Recife, em Olinda, volumes aqui de algumas estações meteorológicas registraram em apenas 12 horas 170, 160 milímetros. Muita chuva também caiu em João Pessoa, cerca de 80 milímetros. E aí, como eu disse, então essas chuvas vão continuar amanhã em toda a costa do Nordeste. O CEMADEM até classificou como alto o risco de novos alagamentos no litoral de Pernambuco, Paraíba e também Rio Grande do Norte. E veja, todas essas áreas que estão aqui em azul um pouco mais escuro, também indicam chuvas volumosas se estendendo entre o Nordeste até o norte do país. Volumes mais elevados estão sendo esperados para essas capitais que a gente vai ver aqui, ó, São Luís, Teresina, João Pessoa. Agora, o alerta continua ficando mesmo para Fortaleza, para Recife, com volumes entre 30 a 50 milímetros a mais, Renan, do que aquilo que já choveu até agora. E é inevitável a gente, né, Marco, assistir e acompanhar essas imagens do Nordeste em Recife, não trazer na memória o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tragédias, né? Muita chuva acontecendo em pouco tempo, cidades que não são tão preparadas assim, acaba causando essas tragédias todas, né? E o que vem provocando essa chuva toda na região? Renan, é importante a gente lembrar que esse é um período de chuvas no litoral do Nordeste mesmo, só que alguns fatores estão intensificando ainda mais essas chuvas, esses temporais que vêm caindo por lá. Vamos acompanhar aqui nas nossas imagens de satélite, que a gente possa entender, veja esses pontos coloridos que indicam aqui no satélite, são as nuvens um pouco mais carregadas. Isso aqui é a influência das ECIT, a Zona de Convergência Intertropical, que é um sistema bem comum nessa época do ano. É como se fosse um corredor de nuvens carregadas que vem sendo alimentadas pelo calor, pela umidade que vem do oceano. Só que nesse momento a ECIT está muito mais intensa, despejando toda essa água na região. Bom, além do Nordeste, a gente vê aqui muitas instabilidades passando pelo sul do país também.